Amém. Vamos dar início à palavra do Senhor. Senhor, nós nos colocamos agora assentados aos teus pés, como os discípulos faziam quando o Senhor passou como homem aqui na terra. E nós queremos aprender de Ti, queremos estar com o nosso coração ensinável, moldável por Ti, Senhor. Que o Senhor venha edificar a Tua palavra em nós, para que ela tome forma dentro de nós e transforme a nossa vida, Senhor. Transforme a nossa maneira de olhar a vida, que nós possamos olhar com os Teus olhos, sentir com o Teu coração, Senhor. Que ao falar, aprendamos a falar como o Senhor falaria, Senhor. Que possamos ter o Teu caráter edificado em nós, Senhor. E possamos ser a expressão do Teu amor, da Tua vida, por onde nós passarmos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar na presença de Deus, ouvir a palavra do Senhor na presença de Deus. E o título é A Cara do Cristianismo. Parte 1, porque essa palavra que Deus compartilhou ao meu coração, ela é muito longa e eu dividi em 2 partes, para que não ficasse também tão cansativo. E nós vamos ver a parte 1 de A Cara do Cristianismo. Vamos abrir em Isaías, capítulo 66, livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 66. Como eu dividi a palavra em 2 partes, parte 1 e parte 2, nós não vamos ler o capítulo todo, vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, que se refere à primeira parte. Na realidade, Isaías 66 tem 24 versículos, mas nós vamos ler só do 1 ao 14. Diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi é como que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim, eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos.
antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre, não farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Alguns versículos que foram lidos desse 1 a 14 vão fazer parte, no domingo, da parte número 2 desta palavra. Eu li direto porque eu gosto de ler o texto direto, mas alguns versículos que provavelmente quem vai ouvir não entende, não vão ser explanados ainda hoje, porque Deus me deu uma palavra em cima de todo o capítulo 66 e cada versículo junto a outros dão itens desta palavra. Então, provavelmente, alguns versículos que foram lidos aqui não vão ser ministrados ainda nessa parte 1, mas vão fazer parte da continuação que vai ser ministrada no domingo. Por isso, nós vamos reler alguns versículos conforme forem citados os itens que fazem parte dessa parte 1, a cara do cristianismo. A cara do cristianismo mostra o primeiro item, mostra que Deus tem como casa os filhos de Deus. Deus tem como casa para habitar os filhos de Deus. Vamos reler Isaías 66:1, olha o que diz. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Aqui está muito claro. Deus é tão grandioso que o céu é o trono dele, é onde está o trono dele, e a terra é o estrado dos pés dele. E quando ele falou que a terra é o estrado dos pés dele, ele não está fazendo pouco da terra. Ele está querendo dizer que eu sou tão grandioso que a terra é minúscula diante de mim. E aí ele pergunta: vocês, homens, acham que podem fazer, edificar algo para mim, para eu, Deus, morar? Lógico que não. Vocês podem construir algum templo ou alguma casa em que eu possa repousar? Óbvio que não. O homem, ele não pode edificar casa para Deus habitar. Porque na realidade, Deus ele habita no meio de Sião. Nós vamos ver isso mais adiante em Salmo 132. Sião, eu falo todas as vezes que eu falo a palavra Sião, eu estou me referindo à igreja. Sião está falando da igreja, da noiva de Cristo. Toda vez que nós lemos na palavra Sião, Judá, Jerusalém, está se referindo ao povo de Deus, à igreja de Deus. Não é denominação, é a igreja, a noiva em toda a terra.
E Deus, ele escolheu habitar no meio do seu povo, na igreja de Cristo, que é formada por vidas salvas pelo sangue de Jesus e totalmente rendidas a Cristo. Deixa marcado em Isaías 66 e vamos abrir em Salmo, o livro de Salmo 132. Olha o que diz, versículo 13 a 16. Salmo 132, versículo 13 a 16, olha o que diz. Pois o Senhor escolheu a Sião e a preferiu por sua morada. Sião é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui em Sião habitarei, pois o preferi. Abençoarei a Sião com abundância, o mantimento dela. E de pão eu fartarei os pobres de Sião. Vestirei de salvação os sacerdotes de Sião, e de júbilo exultarão os fiéis de Sião. O que significa isso? Significa que Deus escolheu a igreja para habitar, para fazer a sua morada. Ele preferiu a igreja, e igreja não são templos. Igreja são vidas. E o Senhor habita nos corações dessas vidas rendidas a Ele. E Ele fala aqui no versículo 14 que Ele repousa em Sião, isto é, Ele quer encontrar descanso na nossa obediência. Ele quer encontrar descanso no nosso amor dedicado a Ele. Ele quer encontrar descanso na nossa escolha de viver por Ele, nele e para Ele. Aqui diz também que Ele vai abençoar com abundância que vem dEle, o mantimento, o sustento das vidas, que é a igreja. Dele vem o nosso sustento e mantimento. E Ele diz que vai fartar de pão os pobres de Sião. Aí tem duas coisas. Primeiro, o natural. Aquela pregação que diz que no meio do povo de Deus não existem pobres é mentira. Não existem famintos, passando fome, mendigando pão. Não. Mas existem os pobres. Mas o Senhor diz que vai fartar de pão os pobres. Pão é o alimento mais básico que tem. Meu irmão está até falando que pão agora virou comida de rico porque está caro. Mas perto de uma carne vermelha, perto de um frango, de um peixe então está caríssimo, a não ser sardinha em lata, que mesmo assim está cara. Perto de outros alimentos, o pão ainda é o mais básico. Naquela época, então, o pão era muito barato, porque ele era feito em casa, sem fermento. Era considerado naquela época, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, na época de Jesus, era uma coisa muito barata. Hoje encareceu, mas era muito barata. Era corriqueiro. E aqui diz que ele vai fartar de pão os pobres. Significa que o Senhor não promete luxo para ninguém. Ele promete suprir necessidades. Outra coisa também que significa isso é que ele vai fartar de pão, e a palavra de Deus diz lá em João que Jesus, ele é o pão da vida, é o pão que alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus, ela é comparada, ela é feita um paralelo com pão. Pão aparece muitas vezes na Bíblia.
E quando fala de pobres, aqui não está falando só de pobres financeiramente, mas está falando de uma atitude de dependência e de reconhecimento de que sem o Senhor nós somos cegos, pobres e nus. E que nós dependemos do alimento do Senhor para sobreviver. Então, cada vida da igreja de Cristo, da igreja, do povo de Deus, ela é edificada em Deus e por Deus para que Ele venha habitar. Deus não quer ser visita na nossa vida. A gente vai lá, vive o nosso dia fazendo as nossas coisas e nem lembra dele. E aí, pode entrar, Deus. Agora eu estou mais desocupada, pode entrar, senta aqui, agora o senhor pode entrar. Não. Se for para ser visita, ele prefere nem estar. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém e com nada. Ele não quer ser visita por algumas horas, ele quer habitar dentro de nós. E quando ele habita dentro de nós, tudo que nós fazemos no natural, no emocional e no espiritual, gira em torno dele. É para o prazer dele. Lembra lá? Você não precisa abrir, mas eu vou ler. Nem sei se eu vou usar esse versículo hoje, mas eu me lembro aqui que nós lemos em Isaías 66, que Deus está falando que o povo não ouviu quando ele falou, e que o povo havia escolhido aquilo que não dava prazer a ele. Porque Deus, ele quer se deleitar em nós, ele quer ter prazer em nós. Nós fomos criados para o prazer e para o deleite dele. E é o mínimo que nós podemos fazer por ele ter nos dado olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, pés para andar, por ter nos dado a beleza da natureza e a oportunidade de ter uma vida aqui. É o mínimo, vivermos para o seu prazer. Porque quando nós vivemos para o prazer de Deus e buscamos os interesses dele, certamente a nossa vida vai ser muito mais prazerosa. E quem está falando aqui é alguém que sabe o que está falando. A minha vida só passou a ter sentido e ter vida com gosto de vida quando eu passei a viver para o coração de Deus. Abre lá em Efésios, no Novo Testamento, Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Olha o que diz. Efésios, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 19 a 22, diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a quem? Ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. O que está falando aqui? Está falando que nós somos família de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus e colocamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos tornamos parte da família de Deus. Não somos mais criaturas de Deus. Nós passamos a ser filhos e filhas de Deus. E então passamos a ser como uma edificação em Deus. Cada vida sendo edificada, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Quando você faz uma edificação, geralmente na esquina, na junção das paredes é onde estão as vigas, para que a edificação fique firme, geralmente.
É no encontro das duas paredes, nos ângulos. Por isso que fala de pedra angular, porque naquela época, quando as edificações eram feitas de pedras, e no encontro das paredes de pedra se colocavam pedras angulares para sustento daquelas edificações. Não tem como a nossa vida ser edificada de forma firme e sólida em Deus, de forma que não desabe em meio às tempestades, se não for edificada com Jesus Cristo sendo a pedra de sustento, a pedra angular. E nós somos como um edifício que vai sendo ajustado. A cada dia, Deus transforma uma coisa. Ele não transforma tudo de uma vez, senão nós não aguentaríamos. Por isso que é um crescimento dia a dia. Por isso que fala: desenvolvei a vossa salvação. A cada dia aprendemos um pouco mais. A cada dia amadurecemos um pouco mais. Ninguém está pronto. Eu não estou pronta. Há muita coisa que eu preciso aprender. Há muito defeito meu que Deus precisa trabalhar. Há muita manha minha que Deus precisa tratar. E eu reconheço isso. Eu não sou uma liderança soberba que digo que já sei tudo. Eu não sei tudo, na verdade eu acho que ainda não sei nada. Eu compartilho o pouco que eu sei. O pouco que eu tenho aprendido. Porque Deus, por sua misericórdia, tem ensinado. E nós estamos sendo ajustados e crescendo. Para quê? Eu estou crescendo para eu poder brilhar na minha vida e fazer a minha vontade? Não. Estamos crescendo para sermos santuários dedicados ao Senhor. Estamos sendo edificados para quê? Para que Deus habite dentro de nós, no nosso espírito. O ser humano tem espírito, alma e corpo. O corpo, Deus nos deu para que possamos nos movimentar e nos expressar aqui na terra. A alma é onde estão os nossos sentimentos, nossa psique, inclui também os nossos pensamentos. E o espírito é onde habita o Espírito de Deus, é onde é edificado o caráter de Deus. Sem o espírito, o ser humano é um ser humano morto. Porque é o espírito que dá vida ao ser humano. Então Deus, ele habita no meio daqueles que humildemente dependem dele. Vamos abrir em Atos, capítulo 7. Ainda no Novo Testamento, volta um pouquinho, você estava em Efésios, volta um bocadinho, você vai achar o livro de Atos, né? Capítulo 7, versículo 48 a 50, olha o que diz. Atos 7, 48 a 50. Entretanto, não habita o Altíssimo fala de Deus, em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Aqui o apóstolo Paulo, na verdade não foi o apóstolo Paulo, que escreveu Atos, foi Lucas, né? Isso, Lucas escreveu relatando o que aconteceu. E aqui o escritor de Atos, Lucas, ele está repetindo o que foi falado lá em Isaías, no profeta Isaías que nós lemos no início. Estevão também, né? Estevão que está pregando aqui em Atos 7. Lucas escreveu o livro de Atos, mas aqui ele está relatando uma pregação de Estevão, lembrou o meu marido. Estevão foi um discípulo do Senhor Jesus, que morreu apedrejado porque não negou Jesus e foi recebido por Jesus, pelo próprio Senhor Jesus. E aqui ele está falando que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. E eu fico me perguntando,
ou o homem tem uma debilidade mental ou um coração muito duro para entender o que está escrito aqui. Porque se Deus ele não habita em templos, em casas feitas por mãos humanas, por que tem se gastado, e isso tanto no catolicismo quanto na dita religião evangélica, tem se gastado fortunas para se edificar templos caríssimos de granito, templo maior, templo menor, templo médio, enquanto existem vidas passando fome, necessitadas dentro da casa de Deus, e a palavra de Deus diz: compartilhai as necessidades uns dos outros. Como é que se pode usar dízimos e ofertas para empainelar templos, enquanto a própria palavra diz que não vai ficar pedra sobre pedra? O tempo, eu sei que é uma necessidade natural, legítima, de que um corpo local, uma igreja local, tenha um ambiente, um local para se reunir. Eu mesmo estou orando para que Deus nos dê, se assim for da vontade dEle. Mas jamais, para mim, uma saletinha com umas cadeirinhas, um púlpito com a paredinha pintada, limpinha, tá ótimo. Mas não, estão colocando altar de granito, púlpitos, um mais bonito do que o outro, e cadeiras acolchoadas. Enquanto tem irmãozinho que fica contando trocadinho, aí você pergunta: por que você não veio ao culto? Porque eu não tinha dinheiro de passagem. Que ridículo! E isso não é só na religião evangélica, no catolicismo a mesma coisa. Aquele Vaticano é uma vergonha. É uma vergonha aquela ostentação. Jesus, ele não veio como homem aqui na terra de forma ostentando riqueza. Sabe qual era o discurso de Jesus? Vocês querem me seguir? Eu não tenho onde recostar a minha cabeça. Eu não tenho nada que é meu aqui na terra. E o apóstolo Paulo diz na Bíblia: a nossa pátria não é aqui. Não acumuleis tesouros, está na Bíblia, onde a traça e a ferrugem corrói. Porque onde está o tesouro, aí está o teu coração. Deus não é contra o conforto, Ele é contra a ostentação. Se eu posso ter um carro porque eu quero 3. Se eu posso ter uma casa, para que eu quero 4? Eu vou morar nas 4, enquanto uns sem nada? E eu estou falando isso para dentro da casa de Deus. Se Deus me deu a oportunidade, vou baixar o nível, né? Uma coisa mais simples. Me deu a oportunidade de comprar uma caixa fechada com 12 caixinhas de leite. E eu vejo o irmão passando necessidade. Não, se eu tirar 3, 4 caixas de leite vai me fazer falta. Avareza. E avareza é pecado. Como é que eu posso ver alguém passando necessidade e não dividir o que eu tenho, preocupado se eu vou ter amanhã? Amanhã pertence ao Senhor, o Senhor proverá. Importa que eu tenha para hoje. Voltemos ao evangelho genuíno. Deus não habita em templos. Deus não habita no seu carro, no seu Mercedes-Benz, meu irmão, minha irmã. Deus não habita no seu BMW. Oh, Deus, eu não faço voto de pobreza. Eu não tenho carro no momento porque eu não tenho dinheiro para comprar. E não tenho vergonha de falar isso em plena pregação. O dia que Deus me der a possibilidade, eu vou comprar. Mas pode ter certeza, ainda que eu tivesse dinheiro, eu jamais compraria um BMW. Porque eu teria vergonha de estar desfilando de BMW com irmãos passando necessidade. Eu sei que ao ministrar uma palavra dessa, eu estou arrumando muitos inimigos.
mas eu tendo Jesus como amigo me basta. Vamos abrir em 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios. Eu tenho autoridade do Senhor para falar isso, porque eu sou totalmente desprendida do material. Eu não durmo pensando no material e nem acordo pensando no material. Tem, não tem, a alegria é a mesma. 2 Coríntios 6, 16 a 18. 2 Coríntios 6, 16 a 18. Olha o que diz. Que ligação há entre o santuário de Deus, e nós já vimos que o santuário de Deus somos nós, as vidas, e os ídolos? Sabe quem são os ídolos? Os carros, as casas. Antes de eu continuar a ler, antigamente falavam que ídolos eram só as imagens de escultura. Continuam sendo, mas não é só. Tem muito crente que não adora imagem de escultura, mas está adorando o seu carro, adorando a sua casa, adorando a sua família, colocando tudo e todos acima de Deus. E qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Continua aqui. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus não está buscando frequentadores de templos. Deus está buscando uma família de muitos filhos iguais a Jesus Cristo. Volta para Efésios 3. Efésios capítulo 3. Versículo 14 a 19. Olha o que diz. Versículo 14 a 19. Vou ler. Por esta causa me ponho de joelhos diante de Deus Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da glória de Deus, da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, e fala dos cristãos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso é edificação do santuário de Deus, que somos nós, cada um de nós, que fazemos parte da família de Deus. E por isso nele nós somos fortalecidos pelo poder dele, no nosso homem interior, onde está o Espírito Santo de Deus. E Cristo habitando no nosso coração, porque cremos nele, então nós ficamos arraigados e alicerçados no amor dele, que nos fortalece. E nesse relacionamento de amor, de poder e de fortalecimento nele, então nós começamos a compreender, a entender quem nós somos em Cristo. A maravilha de termos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de tudo aquilo que nós somos em Cristo.
Então nós vamos conhecendo o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, porque a Bíblia diz em outro texto que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nós amamos o Senhor e Ele nos ama incomparavelmente mais, então Ele tem preparado algo que nossa mente nem alcança. Isso é edificação de templo que somos nós. Deus habita na sua família de muitos filhos iguais a Jesus. A noiva de Cristo em toda a terra, formada de vidas fortalecidas no poder de Deus. Formada de vidas alicerçadas no amor de Deus. Formada de vidas que estão crescendo e amadurecendo dia a dia no Senhor. Formada de vidas que estão conhecendo a intimidade e o amor de Cristo. O próprio Deus fez uma casa para si no coração de cada ser humano que se rende a Ele. Que reconhece Jesus como Salvador e Senhor. Por isso a igreja que se reúne em templos precisa acordar para o fato de que ela não é o templo. É errôneo quando nós dizemos, aonde você foi? Eu fui à igreja. Você foi ao templo se encontrar com parte da igreja da qual você faz parte. Outra característica da cara do cristianismo é um olhar misericordioso. Um olhar misericordioso. Volta lá para Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Olha o que diz. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme, tem temor diante da minha palavra. Deus, Ele se inclina com misericórdia por aquele que está aflito e corre para os braços dele. Deus se inclina com amor e misericórdia para aquele que está com a alma, com o espírito, com o coração abatido e corre para os braços dele em busca de socorro. Deus, Ele se inclina com amor e misericórdia para aquele que reconhece que a palavra dele é viva, eficaz, poderosa e tem temor diante da palavra dele. Abre lá em Lamentações. Depois de Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações. Capítulo 3, versículo 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Falando sobre a misericórdia de Deus. Olha o que diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor se renovar a cada manhã sobre as nossas vidas, ai de nós. Ai de nós. Olha o que diz em Oséias 6,6, vai um pouco mais adiante. Vai, pastor, está antes de Joel, Oséias está antes de Joel e depois de Daniel. Fica entre Daniel e Joel. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz.
Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Porque lá no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo como cordeiro para morrer na cruz como grande sacrifício por nós. Então os sacerdotes, eles ofereciam cordeiros e animais e derramavam sangue para a remissão dos pecados do povo. Só que eles estavam se fiando nisso e não estavam exercendo misericórdia. Só que a misericórdia e a compaixão é o carro-chefe do caráter de Deus. Porque foi por amor, misericórdia e compaixão que Ele deu o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ele foi exemplo de amor, misericórdia e compaixão. E nós somos chamados a ter compaixão. Misericórdia quero, compaixão quero. Tem misericórdia daquele que está com debilidades, daquele que está fraco. Não sejamos rápidos em julgar, a debochar, a criticar. Sejamos rápidos em estender a mão, em entender a fraqueza do outro, em dar uma nova chance, em perdoar. Se não fosse assim, eu nem estaria ajudando com meu tempo, suor e lágrima a uma pessoa que tem errado vez após vez. Eu tenho me disposto de uma forma extrema a ajudar uma pessoa porque ainda há um fio de esperança. Eu ainda creio que essa pessoa pode ser transformada. Mas eu tenho gasto tempo, lágrimas, emoções, envolvimento, saídas, idas e vindas, por pura compaixão e misericórdia. Qualquer outro já teria desistido. Mas o Senhor está nos chamando a ter misericórdia. Olha o que diz em Miqueias, mais adiante. Vem depois de Jonas. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, olha o que diz. Miqueias 6, 8, olha o que diz. Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de cada um de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Praticar a justiça de Deus, não a nossa. Nossa justiça é falha. A justiça do homem é falha, o juiz falha, o advogado falha, o promotor falha. O único juiz que não falha nunca é Deus, e o único advogado que não falha nunca é Jesus. Ames a misericórdia. A misericórdia tem que habitar no nosso coração. E que venhamos a andar humildemente com Deus, com coração humilde, com um coração ensinável. Mais adiante, Miqueias 7, ainda no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18 a 20, olha o que diz. Versículo 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Se o próprio Deus
perdoa as nossas iniquidades, se esquece das nossas transgressões. Não retenha sua ira para sempre, porque Ele tem prazer em ter misericórdia. Diz que Ele tem compaixão quantas vezes for necessária de nós. Que Ele pisa debaixo dos seus pés as nossas iniquidades e lança os nossos pecados nas profundezas do mar, quando nós realmente nos arrependemos e o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. O Senhor nos chama a termos misericórdia. Nos chama a sermos perdoadores, compassivos uns com os outros. Olha o que diz em Zacarias. Mais adiante, vai um pouco mais adiante, vem depois de Ageu. Zacarias, capítulo 7, versículo 8 a 10. Zacarias 7, de 8 a 10, olha o que diz. Zacarias, capítulo 7, versículo 8 a 10. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Isso é o verdadeiro cristianismo. É o cristianismo da bondade, da misericórdia um para com o outro. Que não oprime os menos favorecidos, porque naquela época viúvas e órfãos eram os menos favorecidos. Eram os desprezados, os esquecidos. Não devemos oprimir. Não fala só de algo físico na carne, mas você pode oprimir com palavras, você pode oprimir com cobranças, você pode oprimir com palavras que ofendem, que denigrem, Senhor, que denigrem seu próximo. Pensa antes de falar. Peça a Deus, que só saia da minha boca aquilo que for bom para edificação. Se não for para edificar, que eu não abra minha boca. Não oprimais o pobre. Não faça pouco do pobre. Não faça pouco do que não tem cultura. E não intente o mal contra o próximo no seu coração. E intentar o mal não é só enfiar uma faca ou roubar, não. Intentar o mal é omitir de fazer o bem. Se está na tua mão fazer o bem e você não faz, você está intentando o mal. Ui! Se você não tem como, mas se você tem como fazer o bem, nem que seja um copo de água, e você não faz, você está intentando mal, porque você está negando a bondade. Mateus 5, lá no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, versículo 7, olha o que diz. Bem-aventurados, isto é, extremamente felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. De quem? De Deus. Eu terei misericórdia dos que são misericordiosos, diz o Senhor. Mateus 9, 13. Mais adiante, Mateus capítulo 9, versículo 13, olha o que diz. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Deus ama os pecadores e está chamando eles ao arrependimento. Deus tem compaixão deles. Quem somos nós para sair pisando os outros?
Colossenses, lá no Novo Testamento. Colossenses, depois de Filipenses. Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 13. Olha o que diz. Eu acho que grande parte da igreja não está lendo o que eu vou ler agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados por Deus, de quê? Olha as nossas vestes. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que significa paciência na tribulação. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Está na Bíblia. Ou crê ou não crê. Eu não tenho como passar um liquid paper na minha Bíblia. Deus é misericórdia. E nós, seus filhos e filhas, somos chamados a exercer misericórdia de Deus Pai. Outra característica, vamos só mais um pouquinho, outra característica que é a cara do cristianismo, está lá em Isaías 66, versículo 3 a 4. Eu não vou ler de novo, fala que eles estavam fazendo sacrifício de boi, de cordeiro, quebrando o pescoço de cão, fazendo um monte de oferta. Mas não adiantava nada, sabe por quê? No versículo 3 fala que eles faziam essas ofertas, mas depois escolhiam os seus próprios caminhos e se deleitavam em abominações. Quer dizer, eles iam lá, faziam oferta para Deus. É como se hoje uma pessoa fosse no culto, adorasse, cantasse cânticos bonitos, ouvisse uma palavra, fizesse uma oração bonita, a paz do Senhor, abraça todo mundo, aperta a mão do pastor, tá vestido todo santarrãozinho, carregando a sua Bíblia gigante, e quando chega na segunda-feira, dá-lhe mentir. Dá-lhe falar mal do patrão, dá-lhe brigar com a esposa, dá-lhe brigar com o marido, dá-lhe gritar com os filhos, dá-lhe brigar com o vizinho, dá-lhe brigar no trânsito, dá-lhe falar palavrão e por aí vai. É fazer sacrifício e ao mesmo tempo andar nos seus próprios caminhos e cometer abominações. E ele fala, vocês não... E aí ele fala no versículo 4, Deus falando, eu clamei, mas ninguém respondeu. Eu falei, vocês não me escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que não me dá prazer. Por isso eu reprovo vocês. Sabe por quê? Porque uma característica do cristianismo é uma entrega sincera. Você pode enganar os homens. É fácil se fingir de crente, de cristão. É só tomar forma de linguajar, ter uma voz macia, se vestir direitinho, ler a Bíblia, carregar uma Bíblia, fazer uma oração bonita. É fácil. É só vestir uma capa. Só que Deus vê o coração. Para Deus não importa a casca de santidade e nem uma religião de aparência. Deus, ele vê o coração. Porque
aquele que vive uma superficialidade não tem uma vida de adoração e rendição a Deus. E o que Deus busca é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoração não é cantar bonito. Adoração é um estilo de vida. É um estilo que vive para obedecer, para agradar e dar prazer a Deus nas suas escolhas. Ainda que façamos muitas atividades para Deus na igreja, né? Ali no templo, mas Deus vê a motivação do coração. Será que estamos fazendo tudo porque amamos a Deus e queremos alegrar o coração de Deus e porque é vontade de Deus, ou porque nós queremos ficar bem na fita? Aparecer para o pastor, aparecer para os líderes. Quem sabe se eu fizer tudo direitinho, ele vai me dar um cargo importante na estrutura religiosa dita evangélica. É a tal corrida pelo altar. Se eu fizer tudo direitinho, se eu mostrar serviço para o pastor, ele então vai me colocar do ladinho dele. Mas Deus está vendo o coração. E a única motivação que Deus aceita é: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se tudo que você fizer for com essa motivação, não é para mim, é para Deus, não é para o meu deleite, é para o deleite de Deus, então Deus aceita. Isso é bem diferente de ativismo que quer ser notado pelos homens e reconhecido pela glória humana. Quando há uma entrega sincera de coração, tanto a motivação como o viver passa a ser segundo o coração de Deus. Então escolhemos andar nos caminhos de Deus e não mais nos nossos caminhos. Nós passamos a não viver mais na prática do pecado. Não significa que nós não cometemos pecado. Eu peco. Uma coisa é você cometer um pecado debaixo de uma pressão. Outra coisa é você viver no pecado. A prática do pecado como estilo de vida, você passa a não ter mais, não porque você quer fugir do inferno, mas porque você quer agradar a Deus de tanto que você o ama. Você escolhe ouvir e obedecer a Deus e a palavra dele porque você quer dar prazer a ele, não porque você quer parecer certinho para os outros. Pouco importa o que os outros vão pensar de você, importa é que Deus esteja tendo prazer em você. Essa é a motivação correta e isso é que Deus procura em nós. E para terminar, a última característica hoje dessa primeira parte sobre a cara do cristianismo é que o cristianismo tem a cara da paz, do aconchego e da alegria de Deus e em Deus. O último texto que nós vamos ler hoje está em Isaías 66, 12 e 14. Isaías 66, 12 e 14, olha o que diz. De 12 a 14. Vou ler. Porque assim diz o Senhor, eu que estenderei sobre ela, sobre a igreja, a paz como um rio. Só interrompendo, sei que meu irmão não gosta que eu interrompa, mas lá em Apocalipse fala que brota um rio do trono de Deus. E neste rio que brota do trono de Deus e que nos descedenta, vem uma paz sobrenatural. Continuando. E a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nós vamos mamar em Deus. Nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Nós teremos acalento, aconchego em Deus. Como alguém a quem sua mãe consola. Assim eu, Deus, vos consolarei. Há consolo em Deus. E em Jerusalém vós sereis consolados. Há consolo no meio do povo de Deus. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará. Nós vamos ver a beleza do Senhor se expressando e o nosso coração vai se encher de alegria. E os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos e ele, Deus, se indignará contra os seus inimigos. Só nele que nós experimentamos uma paz sobrenatural que transborda no nosso interior. Só nele nós encontramos aconchego, acalento para nossa alma tantas vezes atribulada.
Isso será testemunho, a outras vidas verão. Nossa, ele está passando por uma luta tremenda e ele tem paz. Nossa, ele está passando por uma luta tremenda e tem aconchego. Nossa, ele está passando por um vale tremendo e consegue sorrir. O que é isso na vida dele? Uma vez um irmão meu, que eu estou até ajudando, falou para minha mãe assim: eu não entendo a Patrícia. Eu só vejo luta na vida dela. Quando não é enfermidade, já foi operada 8 vezes. Quando não é problema financeiro, luta com o filho na UTI. Só vejo a Patrícia passando luta. Ela está sempre amando a Deus. Não deixa de amar a Deus. Louvando a Deus, adorando a Deus e falando do amor de Deus. Cara, esse Deus aí deve ser muito bom, hein? Há muito tempo atrás. É bom demais. É bom demais. Não tem palavras, bom é muito pouco para expressar o que Deus é. A paz, a alegria, a despeito das lutas que Ele nos traz, não tem preço. Mas isso vem de um relacionamento vivo e diário com Deus. É nesse relacionamento que a alegria que vem dele renova as nossas forças. E isso então é um bom testemunho daqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é o dinheiro que é a nossa força. Não são as aquisições que é a nossa força. Não é ter toda a família direitinha que é a nossa força. Não é um título que é a nossa força. Não é o cargo que ocupamos na nossa profissão que é a nossa força. É a alegria, é a paz do Senhor fluindo no nosso interior que é a nossa força. Eu posso falar isso de camarote. Ai de mim se não for a paz e a alegria que vem do Senhor. Eu sou apaixonada pelo Deus vivo que nunca me desamparou e nunca me deixou. E eu te desafio a experimentar desse Deus. Não deixe Deus ser um visitante na tua vida nas horas vagas. Chame esse Deus para habitar dentro de você. Em nome de Jesus. Eu quero deixar os contatos. Vou falar bem rápido para a gente terminar. Nós temos o Facebook. Facebook é Pastora Patrícia Moura. Nós temos o YouTube, um canal do YouTube com muitas palavras lá, e no YouTube é Pastora Patrícia Ferrari Moura. Nós temos um e-mail, Jardim de Deus Pati, com Y no final, letra minúscula, tudo juntinho, @gmail.com. Nós temos o WhatsApp, 21 código Rio de Janeiro, 984392720. E esse também é o número do celular que você pode ligar, ele é da Oi. Deus te abençoe, amado e amada, que o Senhor continue falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.